igreja que vai. Vamos abrir então Mateus capítulo 5, 8. Nós vamos retomar, e aproveito com a ideia de retomar. Estivemos ausentes por um período e agradeço demais a confiança dos irmãos na eleição, na aprovação do nosso nome, do meu nome, para a função de pastor efetivo, titular dessa igreja. Eu repito o que disse de manhã. Uma das moças que trabalha conosco lá no Rio de Janeiro sempre perguntava: você está feliz? Eu sempre dizia: em paz. Felicidade é outra coisa. E quando ela perguntou, quando soubemos do resultado, ela perguntou: o senhor está feliz? Eu disse: sim. Estou sozinho em casa esses dias. Karen e o restante da família chegam dia 21, a depender das aulas do Lucas. Ele vem dia 21 ou dia 28, a depender das aulas dele. Mas vamos continuar juntos. Já mudei de número, já tenho o número 64. Se você ainda não tem, me procura para pegar. Os próximos anos das nossas vidas queremos gastar com os irmãos, com tudo que entendemos, vemos, cremos que é a vontade de Deus para a vida desta igreja. E vamos juntos nesse propósito, no nome dele. Amém? Nós começamos então, lá atrás, uma série de reflexões baseada nas bem-aventuranças sobre o segredo da felicidade. A nossa geração é a geração que mais busca felicidade. Recentemente se tornou notícia, nessas notícias de baixa, não notícias de governo, não notícias de economia, não notícias de nível mundial, de um homem que cometeu um dos atos mais egoístas da nossa geração, que é o suicídio. O suicídio é um ato egoísta, de alguém que busca tanto a sua felicidade que só pensa em si a ponto de tirar a própria vida sem se preocupar com os demais. Precisamos apoiar, precisamos dar todo o suporte, mas na essência é egoísmo. E esse homem cometeu este ato depois da lua de mel. E a esposa postava, agora viúva, como se a lua de mel havia sido tão maravilhosa. Ela não conseguia imaginar nenhuma justificativa para aquele homem ter cometido tal ato. E os comentários, as explicações eram que faz sentido. Se no momento de maior felicidade você não está feliz, então você desiste. Porque você tinha uma expectativa de que pudesse haver um pico de felicidade, um momento de felicidade que resolvesse aquele buraco. E se no momento mais feliz, aquele vácuo, Thunderbolts, né? A história do filme, aquele vácuo preencheu você, não preencheu você, ou melhor, aquele vácuo não foi preenchido, então é uma hora de desistir. Essa notícia, esta interpretação é um exemplo de como a nossa sociedade quer ser feliz. E aí nós começamos uma série de reflexões sobre o segredo da verdadeira felicidade. Em Mateus 5,8, é a mais direta das bem-aventuranças, o segredo mais direto. Bem-aventurados os limpos de coração. E por que eles são bem-aventurados? Por que eles são felizes? Porque eles verão a Deus. Para ser feliz, segundo Mateus 5,8, é preciso ter o coração limpo, porque o coração limpo traz a felicidade de ver a Deus. Ele é um dos mais diretos, porque quando Jesus menciona isso, era a religião dominante, era o conceito religioso dominante de que a pureza era algo exterior. Se você saía de casa e voltava, por exemplo, na hora do almoço, você deveria passar por todo um processo de pureza. Lavar as mãos não era simplesmente um ato higiênico, era também um ato de purificação. Havia um exagero com a forma como se olhava, havia um grupo de fariseus que eram conhecidos por suas feridas. Para não correr o risco de olhar para qualquer tentação, ficavam olhando meio que para cima para não ver as tentações, e era comum os tombos. E para aqueles homens, quanto mais tombo, quanto mais feridas, mais
pureza. Nesse contexto, Jesus diz, não é o exterior. A pureza verdadeira é a pureza de coração. Não é algo que se veste. Não é algo que você faz no corpo. É algo que você faz no seu espírito. É algo que você faz internamente. Limpos de coração é o sentido ético da limpeza. É você ser livre, absolutamente livre de desejos impuros. É você ser livre de dúvidas. É você ser livre de culpa. Algo difícil pelas muitas experiências que nós já temos. Em alguns lugares do mundo, eu visitei a Jordânia uma vez, e o garçom pegou meu cartão de crédito, eu me levantei para atrás dele. A pessoa que estava comigo disse, fique tranquilo. Por que alguém usaria o seu cartão de crédito de forma indevida? Você dá o seu cartão de crédito no Brasil? Você usa cartão virtual, que só vale uma vez. Naquele contexto, eu não conseguia imaginar a honestidade. E eu estou usando essa ilustração para lembrar como nós vamos, pelas muitas experiências, sujando o nosso coração. Deixamos de confiar nisso em relação a Deus, deixamos a impureza tomar conta. E aí eu trago dois exemplos, um exemplo da literatura, e para entender isso, para explicar isso, um exemplo de pegadinhas, talvez. A gente utiliza muito isso. Nós vamos ter em algum momento, não agora em junho, na igreja, trazer para cá o movimento Atitude 434. É um movimento de pureza sexual. Um dia inteiro refletindo sobre pureza sexual, que termina no final do dia com uma aliança de prata. Escrito 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4. Um compromisso de pureza. E nós começamos esse seminário, na ilustração da pegadinha, colocando uma foto, uma imagem. Eu não coloquei aqui em respeito a cada um de nós. Naquela foto, uma criança de 3 anos, assim esperamos, ela vê 9 peixes. Uma imagem, foto não, uma imagem. Ela vê 9 peixes. Mas aqueles peixes estão colocados de tal forma que ninguém deste auditório que tenha mais de 3 anos vai conseguir ver os peixes. Vai ver um casal numa cena erótica. Um exemplo muito claro de como depois que a gente vê, depois que algo entra no coração, ele fica sujo daquilo, fica gravado. Assim como nós não confiamos em entregar o nosso cartão no Brasil pelas muitas experiências que nossos cartões são clonados mesmo sem você entregar. E na literatura, um desses nossos grandes escritores faz um pequeno poema de um garoto enfiando um dedo na areia. E que o diabo chega e pergunta, o que é que você está fazendo? E ele responde, você não está vendo? A linguagem original é poética. Eu estou enfiando o dedo na areia. O diabo pergunta, mas o que isso significa? E o garoto diz, nada, eu só estou enfiando o dedo na areia. A impureza, eu não sei o que você pensou que isso possa significar, mas a impureza ela pode tomar conta, sim, do nosso coração. E ela pode ir muito além da imoralidade, ela pode ir muito além do pecado, ela pode ir muito além da culpa, ela pode envolver dúvidas, ela pode envolver desejos impuros. E isso que Jesus coloca é que isso termina nos impedindo de ver a Deus. Ver em Mateus 5,8 tem o sentido de perceber, de entender Deus, de ver a ação dele, de ver a manifestação da sua glória, de perceber a sua presença, de entender os seus planos, entender quem ele é.
E um exemplo muito claro está no livro de 2 Samuel, capítulo 6, de alguém que estava com o coração tão sujo que não conseguiu ver a Deus naquele momento. O contexto é que Davi está trazendo a arca para a aliança, para Jerusalém. A arca era o símbolo principal da presença de Deus. Os judeus não tinham imagem de Deus, não eram idólatras no sentido de adorar uma imagem, mas eles tinham o símbolo da presença de Deus, que era a arca, extremamente forte. Por mais que eles não adorassem, não se curvassem diante da arca, mas a arca representava literalmente a presença de Deus, e Davi está trazendo esta arca. E o versículo 5 diz que Davi se alegrava muito na presença do Senhor. Todos os judeus naquela ocasião estavam com músicas, com todos os instrumentos, num grande culto de louvor, de adoração ao Senhor. Mas nesse dia, Mical não viu a Deus. Versículo 20. Mical era, naquela ocasião, a esposa de Davi. E ela viu Davi, o rei, pulando, dançando, alegre. Enquanto Davi via a alegria, via a Deus, o coração sujo de Mical não permitia que ela visse. E o versículo 20 diz: voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem vergonha. Se descobre um moleque qualquer. É forte as duas visões. Isso ajuda a gente a entender Mateus 5:8. Davi e todo Israel via uma festa, a presença de Deus, uma vitória, uma conquista. E Mical? Quem era Mical? Mical, lá na sua juventude, viu Davi e se apaixonou por Davi. É a única mulher que é dito que ela amava um homem. Ela amava Davi. Numa época em que os casamentos eram meio arranjados, Mical experimentou o que a gente conhece hoje como paixão. E o pai de Mical, o pai às vezes são os que mais machucam nossos corações. O pai de Mical tentou matar Davi usando esse amor de Mical. Você pode imaginar você torcer para o seu amado perder, porque se ele perder, ele vai ser mais feliz do que ganhar? Você pode imaginar a guerra de sentimentos? Você quer uma coisa, mas torce por outra. Ela casa com Davi. E na separação, na guerra, na perseguição, ela é separada de Davi e dada a outro homem para casamento. Um homem que aparentemente, pelo relato bíblico, a amava profundamente, coisa que Davi não. E agora, no coração de Mical tem a paixão por quem ela ama e a gratidão por quem ela é amada. Você experimentou esses sentimentos? Os dois sentimentos de Mical. No primeiro, quer uma coisa e torce por outra. No segundo, ama um e é amada por outro. E nas grandes reviravoltas da vida de Mical, uma das mulheres que mais foi abusada emocionalmente, ela volta para Davi. Ela vê seu antigo esposo chorando desesperadamente por ela. Não é de surpreender, depois de tanto abuso emocional, depois de tanta frustração, depois de tanta decepção, que Mical não conseguisse ver
beleza, não conseguisse ver a Deus como Davi e todos os outros estavam vendo. Entende a importância de ter um coração puro, e que o coração puro não diz respeito somente à pornografia, à imoralidade ou qualquer outra coisa? É a ideia, por exemplo, que está em Romanos 14, 20, chegou a ser motivo de grande conflito, de grande confusão na igreja primitiva. Comida. Pode ou não pode comer carne de porco? Pode ou não pode comer carne de coelho? Filé de cobra. Tinha um amigo meu, missionário, hoje ele voltou para os Estados Unidos, que ele, se nas estradas ele passasse por cima de uma cobra, ele levava para casa e fazia filé. Pode ou não pode? A discussão era profunda, porque o evangelho estava chegando em lugares em que essas práticas eram comuns. Eu não tenho coragem, mas na viagem que vou fazer em dezembro para o sudeste da Ásia, certamente eu me ofereci ovo galado. Um ovo de 40 dias. Que tem pena, tem osso, tem... É ovo de 40 dias. Eu tive a ousadia de experimentar carne de cavalo. Essa discussão estava tomando conta da igreja primitiva de tal forma que foi preciso Paulo escrever, inspirado por Deus, versículo 20. Não destrua a obra de Deus por causa da comida, porque todas as coisas, na verdade, são limpas. A cobra, o ovo, o galado, o cavalo, o cachorro, são limpos. Porque o que suja é o coração, mas é mal para o homem comer com escândalo. É esse mesmo princípio que está em Tito, capítulo 1, versículo 15. Para os puros, tudo é puro. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Percebe a importância de Mateus 5,8? Sem um coração puro, na verdade, tudo fica impuro. E isso nos leva para a grande pergunta. Isso faz então com que a pureza do coração esteja acima de todas as coisas? É óbvio que não. Por conta do MEC, Ministério da Educação, alguns seminários que são seminários teológicos que formam pastores batistas ou de outras denominações, não existe mais a necessidade de uma carta de recomendação como era no passado. Porque o que precisa agora é um vestibular. E eu dei aula num desses seminários em que um dos meus alunos era casado com outro homem há 17 anos. Um casamento melhor do que muitos casamentos que eu conheço. Não que este seja o maior pecado, a maior impureza, mas não é o coração que define ser certo ou errado, e sim a palavra de Deus. Quando diz que todas as coisas são puras, é porque o puro vive a sua vida baseada na palavra de Deus. O puro é puro a partir da palavra, a partir da obediência aos mandamentos de Deus. Ele não é puro simplesmente porque ele se sente puro. Não é puro simplesmente porque se sente confortável com aquela situação. Não. A pureza não se baseia no mero sentimento, porque pureza é também verdade. Um dos sentidos de pureza é também o sentido da verdade. Agora, tendo entendido Mateus 5,8, a pergunta que nós precisamos realmente perguntar, fazer: como Mical limpa o seu coração? Como você que de tanto rolar o feed, está com a mente tão poluída, de tanto
consumir o feed do TikTok, do Instagram, não vê a Deus. Como purificar? É algo tão profundo essa pergunta, que ela faz parte de um dos 12 passos dos chamados Alcoólicos Anônimos. Os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos têm uma força de terapia, uma força de cura fenomenal. É extraordinário a eficácia e as teorias que existem por trás dos 12 passos. E um deles é examinar o coração. Porque o vício pode estar ligado a uma dessas raízes de amargura do passado, como na vida de Mical. Porque a dependência pode estar numa dessas frustrações, desses traumas de passado. A impureza, ela precisa ser avaliada para ser então confessada e ser purificada. Se não, quem não assistiu o filme, eu vou dar spoiler, mas é a ênfase desse filme novo da Marvel, Thunderbolts. Desculpe se você não assistiu, tá? Desculpe. Mas é spoiler mesmo. A vitória é quando o vilão do filme, o Sentinela, consegue parar de alimentar o vácuo. Aquela ideia do homem que cometeu suicídio logo após a lua de mel, de que mesmo no pico máximo de felicidade, o que sobra é um vácuo, um vazio. E este vazio, este vácuo, quanto mais alimentado, mais ele cresce. O spoiler é que a equipe de heróis ajuda aquele que está se tornando o vilão a parar de alimentar esse vácuo e a reagir. Sim, só limpar o coração não é suficiente, é preciso parar de sujá-lo. E eu limpo este coração e vou mantê-lo mais e mais limpo quando eu ajo com sinceridade diante de Deus, com um desejo puro diante de Deus. Eu limpo e purifico e mantenho esse coração purificado quando eu tenho mais cuidado com o que eu consumo. Eu limpo e mantenho o meu coração purificado quando eu examino o meu coração, as minhas reais intenções, nas minhas atitudes. Eu limpo e mantenho o meu coração purificado quando eu saio desse vácuo, quando eu saio do ficar remoendo. Por mais difícil que possa ser, sabe o que Mical tinha que ter feito? Vendo a festa, vendo a alegria, em vez de deixar, usando o linguajar da modernidade, o vácuo tomar de conta, o vazio tomar de conta, em vez de ficar pensando, mas olha, não me convidaram, olha isso, olha a roupa daquela, olha isso, aquilo. Se ela tivesse saído da sua casa e pulado, se alegrado, celebrado, festejado, ela teria quebrado aquele ciclo de impureza em seu coração. Experimentaria a verdadeira felicidade, porque os puros de coração verão a Deus. É preciso sair desse vácuo, é preciso, de fato, limpar o coração. Usando uma palavra que é utilizada em outro sentido nas redes sociais, zerar a quilometragem. Começar. Esquecer o que tem ficado para trás e deixar atrás.
Isso não é só com Deus. A impureza de coração não nos impede apenas de ver a Deus. A impureza de coração nos impede de ver pessoas. Eu tenho uma amiga que foi vítima, seu último namoro foi um narcisista, que tentou manipular exatamente como os narcisistas fazem, aquela enxurrada de amor, e imediatamente o afastamento, provocando nela que ela viesse adorá-lo, bajulá-lo, implorar por aquela overdose de amor. Você consegue imaginar a minha amiga buscando um novo relacionamento hoje? Se alguém disser que ama, se alguém falar coisas boas, o coração surge lembrando de tudo que sofreu, porque é terrível. Você, até 3 minutos atrás, você estava aqui, de repente a pessoa some. Você fica se perguntando, o que eu fiz de errado? O que aconteceu? Quer passar por tudo isso de novo? E se não correr o risco de passar por tudo de novo, é garantia de que não se relacionará. Por isso, os limpos de coração verão a Deus, os impuros de coração deixam de ver Deus e deixam de ver também a beleza no dia a dia, na igreja, nos relacionamentos, no casamento. No nosso curso de noivados, o nosso conselheiro perguntou: o amor mantém o casamento? Ou o casamento mantém o amor? E nós dois, jovens de 20 anos, respondemos na hora: o amor mantém o casamento. 30 anos de casados, depois a gente repete a pergunta e a resposta é outra. O que é que mantém? Na verdade, o casamento pode manter ou não o amor. A forma como vivemos o casamento. E por quê? Impureza no coração. Então, Jesus foi direto na ferida da nossa sociedade, da nossa geração, quando disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A verdadeira felicidade está em deixar o coração ser cheio pela palavra de Deus, em deixar todo o passado na cruz de Cristo, em perdoar toda mágoa, em acreditar que pode dar certo mais uma vez, mesmo que todas as vezes em que você acreditou deu errado. Mas acima de tudo, como cantamos antes da mensagem, se o Senhor olhar para nós, o que verá? Nada de bom. Qual foi a nossa oração cantada? Dá-me um coração igual ao teu. E nós não teremos o coração igual ao dele. Rolando o feed do TikTok. Vendo jornais. Vendo o que mais se vende de conteúdo. Nós teremos um coração igual a dele. Primeiro, recebendo Jesus. Segundo, tempo sincero com Deus e na sua palavra. A vantagem é que isso vale a pena. Não é um mero exercício religioso e piedoso. Isso é a verdadeira felicidade. Vamos orar? Eu não sei como essa palavra se aplica a você. Porque nós misturamos um pouco as coisas. Tanto a pureza em relação a Deus, quanto a pureza no seu coração em relação às pessoas. Eu não sei qual coisa mais o Espírito Santo te tocou ao ler essa simples expressão de Jesus: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus.
Isso que você está precisando é de um coração limpo para se relacionar com pessoas. Faça o quarto passo dos Alcoólicos Anônimos, o sexto do Celebrando a Recuperação. Examine o seu coração, seus desejos, suas motivações, seu compromisso com a palavra, seu interesse verdadeiro e sincero na palavra. Examine. Se o culto não é culto, se o culto não te faz ver Deus, mesma coisa. Examine o seu coração. Limpe. Pela palavra, pelo sangue de Jesus. É ruim ser Mical. É ruim passar pelo que Mical passou, mas é pior continuar vivendo como Mical. Eu quero te convidar a, de verdade, profundamente no seu coração agora, orar e dizer: Senhor, o culto tem sido só um evento. Eu não te vejo. Eu não te percebo. Vem para o meu coração, Pai. E tome a decisão de menos feed, menos rede social, menos notícias, menos TV. Não estou falando de alienação, mas mais palavra. Mais oração. Se você olha para a sua família, seu casamento e não consegue mais ver seu esposo, sua esposa, é outra coisa, eu sei. Mas é isso que está impedindo até a sua comunhão com Deus. É hora de orar também e dizer: limpa, Senhor. Limpa. Há homens que estão tão sujos, pornografia, que não conseguem ver a beleza que tem em casa. Seja qual for a circunstância, ora. E diz: limpa, Senhor. Verdadeira felicidade. Em Mateus 5:8. É ter um coração limpo que vê a Deus e que vê os outros. Hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de, repito, a expressão é usada no outro sentido. Espero que o seu coração esteja limpo para ouvir a expressão no sentido que estou falando. Zerar a quilometragem. Começar. E isso tudo começa, principalmente quando você recebe Jesus como seu Senhor. Se houver alguém entre nós que deseja, que agora toma a sua decisão por Cristo Jesus, onde quer que você esteja, eu quero pedir que você se identifique com uma das mãos erguidas, porque queremos orar e ajudar você na caminhada que você vai começar agora, de purificação do corpo, da mente, da alma, do coração. Se alguém que nesta hora toma esta decisão por Jesus, levante a sua mão. Eu não sei se há pessoas que precisam desta decisão hoje, mas eu faço a pergunta mais uma vez. Se você está aqui e precisa desta decisão, está tomando agora, erga a sua mão. Nós queremos orar com você. Vamos orar todos? Pai, obrigado porque o Senhor pode limpar o nosso coração. Obrigado, Pai, porque mesmo que nossos pais possam ter sido tão cruéis, obrigado porque mesmo que a vida possa ter sido tão injusta, obrigado porque mesmo com acontecimentos que nos marcaram tão profundamente, cicatrizes que talvez nunca sejam esquecidas,
Mas obrigado, Pai. Porque, independente de abuso, de frustração, de profunda decepção, dos lutos, das coisas perdidas, o Senhor nos permite recomeçar. O Senhor nos permite viver com o coração puro. Oh, Deus, faz isso agora. Primeiro, nos purifica o coração em relação ao Senhor, nos livra de toda dúvida, de toda incredulidade, nos livra de toda imoralidade, nos livra de todas as impurezas. E neste momento, pelo menos neste momento, Pai, sobre um amor profundo e sincero por Ti. E que essa experiência nos leve a Te desejar profundamente mais e mais durante a semana. E nos nossos relacionamentos, Pai, nos ajude a correr riscos em casa, com a nossa família. Nos nossos principais relacionamentos na igreja, nos ajude a correr riscos, Pai. Nos ajude a ter um coração puro, que não olha para as pessoas baseado nas experiências ruins, mas que olha para cada um como filho Teu, com a possibilidade de crescimento, de comunhão boa. Nos abençoa, Pai. Nos faz felizes com o coração limpo, porque queremos Te ver. E vendo o Senhor, nós certamente veremos o nosso próximo também. No nome de Jesus. Amém.